Já estamos de volta com Hora Geral nesta terça-feira. Vamos conhecer um pouco mais de esporte? Vamos lá? Então vamos. A equipe de Praia Grande faturou 7 medalhas na terceira etapa classificatória do Campeonato Paulista de Karatê. Foram 3 de ouro, 2 de prata, 2 de bronze. A competição aconteceu no último sábado no ginásio poliesportivo Mauro Pinheiro, em São Paulo. A turma da academia Kami Dojo obteve 4 pódios. Já os atletas Seikan conquistaram 3 medalhas. Na primeira fase, que aconteceu na cidade de Praia Grande, o grupo municipal obteve 72 medalhas. No próximo sábado, a partir das 9 da manhã, no Parque Uso Múltiplo, em Presidente Prudente, a equipe de Praia Grande luta na 4ª etapa classificatória do estadual. E a final do Campeonato Paulista será nos dias 4 e 5 de abril. Nossa convidada no programa de hoje, a Diná Ferreira Oliveira, coordenadora de políticas da mulher em Santos. Diná, deixa eu dar um beijo aqui para você. Bom dia. Obrigado pela participação. Está toda feliz. Ontem teve um evento, comemoração, a semana... Exatamente. A gente fala Dia Internacional, mas é a semana toda, né? É a semana toda, aliás, o mês todo, né? Porque a gente tem uma programação que vai até o fim do mês. Agora, eu observo, Diná, que às vezes a sociedade não participa tanto em ações em prol da sociedade. Eu observo, eu já falei aqui, um número muito tímido nas sessões das câmaras em todo o nosso município, em toda a nossa região e no Brasil, isso é diagnosticado. E também, quando existem campanhas, eu não vejo muito a participação da população. Com relação às políticas para a mulher, você vê envolvimento maior do público feminino se comparado com o público masculino, por exemplo? Eu acho, Douglas, eu acho que a mulher, ela participa mais, né? A gente faz eventos, ontem na abertura da Semana da Mulher. Então, respondendo o que você falou, a Secretaria, o Poder Público tem toda uma série de atendimentos, né? A gente tem dentro da Secretaria de Assistência Social o CRAS, o CREAS, que atende violência contra a mulher, que entrevista as mulheres que, se alguma tiver correndo risco de vida, é encaminhada para casa-abrigo. A gente tem o Instituto da Mulher, a Secretaria de Saúde, que tem todo um atendimento. Então, só para dar um exemplo, uma mulher vai na unidade básica de saúde, faz o preventivo, faz mamografia. Vamos imaginar que em algum desses exames deu algum problema. Ela vai ser encaminhada para o Instituto da Mulher, para um especialista, para ter todo um acompanhamento adequado ao problema, né? Dentro do Instituto da Mulher, nós temos a Casa da Gestante, que acompanha a gravidez de risco. Enfim, a gente tem uma série, a Casa das Anas, que é voltada à mulher aí em situação de rua, a Mãe Santista. A gente tem uma série de projetos e de ações, mas a gente sempre acha que tem que fazer mais, né? Então, como você disse, ontem nós tivemos a abertura da Semana da Mulher e colocamos aí várias ações e projetos, né, que estão sendo implantados agora a partir desse mês. Então, tem o assédio sexual no transporte, que é uma campanha que a gente está fazendo aí, que foi propositura do vereador, do professor Igor. Essa campanha de conscientização, né? Algumas pessoas nos perguntam, mas vocês têm denúncias? Não, nós não temos, nós temos relatos, né, do constrangimento e da situação que as mulheres passam na rua. Então, está aí o cartaz, né? Eles estão, desde ontem, afixados em todos os ônibus e, gradativamente, essa imagem também vai estar no vidro traseiro do ônibus. Então, é um alerta para quem tem esse tipo de comportamento que assédio sexual é crime, né? Então, a gente acha que só a campanha vai inibir esse tipo de comportamento e alertar a mulher que ela não tem que aceitar. O que acontece hoje? Desce num ponto antes, fica constrangida, então ela tem que denunciar. No cartaz tem 180, diz que 180, e você pode fazer a denúncia. Olha, é interessante porque eu, às vezes, faço algumas críticas de algumas campanhas que, no meu entendimento, elas não são necessárias, elas não deveriam estar acontecendo, até por uma questão de conscientização do próprio cidadão, da própria cidadã. Por exemplo, Diná, eu gosto até de explicar para o meu público entender. Será que nós precisamos de uma campanha para informar que o motorista não pode falar ao telefone e dirigir?
Será que tem que fazer uma campanha para falar para a população que ela tem que atravessar na faixa de segurança? Agora, já esta campanha que nós estamos mostrando, o cartaz, é uma campanha importante porque ela é informativa. E no meu entendimento tem dois alertas. O alerta à mulher que de repente se tem aí um fórum para discutir, ela se sente protegida, e outra, do homem que tentar através de algum ato libidinoso fazer, ele vai pensar duas vezes. Né? Ou seja, são os dois lados. E essa campanha, ela só está funcionando aqui na cidade de Santos, ou você tem informação de outras cidades? Eu não conheço de outras cidades. Eu sei que existe uma campanha em São Paulo dentro do metrô. Então tem um cartaz também dentro do metrô, eles treinaram uma equipe para atender esse tipo de denúncia. E a gente está fazendo isso aqui em Santos, né, que a gente acha que é importante informar, como você disse, Douglas, você tem toda a razão. Na medida que você faz uma campanha, então, assim, a pessoa que tem esse tipo de comportamento vai pensar, bom, estão atentos a isso, o poder público está se mobilizando, né, com esse tipo de crime. E a mulher, olha, eu não tenho que aceitar isso, né, isso é inaceitável. Então, assim, toda a campanha é informativa e educativa. Exato. Dina, um outro assunto que eu acho importante a gente debater é com relação até a lei que foi sancionada ontem pela presidente Dilma, que é o feminicídio, ou seja, colocando como crime hediondo as agressões que as mulheres podem sofrer e, se não me engano, até um aumento da pena. Exatamente. Se for pessoas idosas ou gestantes. O que você tem a falar sobre essa lei? Você acha que ela vem aí dar um amparo maior às mulheres em todo o nosso país? Olha, Douglas, eu achei importantíssimo, né? Como você disse, é o rigor da lei, aumenta a pena, tem uma série de questões, e ela, de uma certa forma, ela vem reforçar a Lei Maria da Penha. Sim. Né? Que já é um crime, aí, uma lei específica da violência contra a mulher. E eu acho que essa lei ela veio reforçar, né? Veio, como eu disse, aumentar a pena, como você falou, né, o idoso, quer dizer, então assim, a gente vê, né, e isso, eu fico muito feliz com isso, que existe uma progressão, né, então a gente tem aí uma lei nova, há 8 anos, a Lei Maria da Penha, agora o feminicídio, enfim, a gente vai avançando nessas ações, né, a gente tem tudo? Não, mas é assim, até porque as necessidades também mudam. Eu estive sexta-feira, acho importante colocar isso, porque é uma informação, nós tivemos uma reunião no INSS, o INSS está entrando com uma ação na Justiça para que o agressor também pague a conta. Então, por exemplo, aqui em Santos nós tivemos uma mulher que foi aposentada por invalidez em função... das agressões sofridas pelo ex-marido? O ex ficou escondido, esperando ela sair do trabalho e atirou e pegou 2 tiros na coluna, ela ficou paraplégica. Então o INSS vai pagar a aposentadoria por invalidez. Ou um caso de um assassinato em que ela deixou um filho de 10, 11 anos e essa criança vai receber uma pensão até 21 anos. Então, assim, todos nós pagamos a conta. E o agressor, ele precisa também ser penalizado também por essa parte. E esse processo aí do agressor, nesse caso, também ser penalizado, ele também vai ajudar a pagar a conta. Isso já é fato? Já existe essa lei? Não, o INSS está levantando entendi. essas questões, nos convidou, estivemos lá sexta-feira, a coordenadoria, o conselho, e eles estão entrando com uma ação na justiça para regulamentar isso. Então, assim, quando você causa algum dano para alguém, que você causa um prejuízo, você paga a conta, não paga? Então... E nesse caso, por que o INSS vai ter que pagar? Nós pagamos, né? Nós que estamos pagando. Através dos nossos impostos, né? Por que a sociedade paga por um erro que não foi cometido por ela, e sim pelo ex-marido? Exatamente. Então, ele deveria, nesse caso, ser responsável. Exatamente. A justiça tem que existir, Diná e amigos do Hora Geral, sempre para todas as classes sociais. Nós temos que perder um pouco essa observação de que por que para ele tem justiça e para o outro não. Nós temos um caso recente, só abrindo um parênteses, com relação ao juiz, que inclusive pediu até para recolher alguns bens do empresário Eike Batista e depois
foi observado que ele estava dirigindo um dos carros do Eike, ele inclusive agora se tornou réu, porque além do carro importado do piano, algumas quantidades em dinheiro sumiram e ele passou a ser réu. Então, são aspectos que a gente tem que ver que no Brasil, isso é positivo. Quando que você imaginaria que, de repente, um juiz virasse réu em um dos casos? Então, nós temos que observar que nós estamos num processo, né, de transformação e a sociedade tem que participar. Ela não pode ficar omissa aos acontecimentos, porque isso acaba se refletindo em todo o nosso país. E as políticas públicas voltadas para o idoso, para os jovens, para as mulheres, elas são fundamentais, sim, mas elas precisam ter o contraponto, ou seja, ter a participação. Às vezes a mulher tem um certo receio de fazer uma denúncia. É verdade. Uma das preocupações, exatamente, medo, me corrija, ela vai na polícia, ela informa que ela está sendo agredida pelo marido e depois ela volta para onde? Para a mesma casa onde está o agressor? Como que é esse ciclo? Como resolver ou minimizar esse problema? Hoje ela faz o BO, né, e o juiz determina a medida protetiva, que ele não pode se aproximar. Tudo vai depender da gravidade, né, que é sempre grave, né, mas às vezes é mais grave ainda. Então, assim, ele vai entrar com uma medida protetiva de que ele não pode se aproximar. Então, assim, é uma situação extremamente complicada, Douglas, como eu te falei. A gente tem a lei, mas é uma lei, segundo especialistas, uma das mais bem elaboradas do mundo. Ela foi baseada na lei da Espanha. Na Espanha, a violência contra a mulher é uma questão de segurança pública. Então, assim, só que a gente vai, na medida que as coisas vão acontecendo, como eu te falei, né? Tem a ação do INSS agora, o feminicídio. Então, assim, a gente faz a lei e vamos aprimorando e aperfeiçoando todas essas questões. Eu acho que o feminicídio foi um avanço, né? Assim como outras leis que amparam justamente a mulher. Por exemplo, tem pergunta chegando no 30416777 e também no nosso WhatsApp, que é o 981387000, Diná. A Carolina Santana, do bairro Pompeia. A senhora considera importante para a ação positiva da mulher criar neologismos contrariando as regras da língua portuguesa? Por exemplo, falar presidenta ao invés de presidente? Então, assim, a nossa língua é muito rica, né? Não é errado falar presidenta, né? Existem as duas palavras, presidente e presidenta. A nossa, ela optou por chamá-la de presidenta. Então, assim, dentro da língua portuguesa, isso é permitido. Eu vou ser sincero, se é permitido ou não, eu nunca chamaria a presidente de presidenta. Eu acho que não soa bem. Ela é presidente da República. Mas essa é uma outra discussão. Vamos deixar aqui para trazer um especialista em língua portuguesa um dia no programa para ele nos orientar. O Fernando Miranda, da Biquinha, em São Vicente, a senhora não acha que a preocupação com a semântica é um marketing infantil? Afinal, a criação do feminicídio poderia ser apenas uma alteração no Código Penal, criando mais uma qualificação no homicídio, o fato dela ter sido assinada no ambiente doméstico. Então, o que eu vou dizer para você é o seguinte: a questão da violência, assim, é muito grave, é muito frequente, ela é muito maior do que mostram as estatísticas. A questão da violência contra a mulher, se não fosse tão grave, não teríamos uma lei para falar sobre isso e uma delegacia especializada, né? Então, a gente, graças a Deus, muito de nós não convivemos com isso. Mas quando a gente vai conversar com as mulheres, isso é muito frequente, isso é muito comum. Muitas mulheres entram em depressão, muitas acabam ficando alcoólatras, ficam dependentes de droga para que consigam conviver com essa questão, porque quando você está na rua e você é agredido, muitas vezes você é agredido por uma pessoa que você não conhece, que talvez, ou você conhece, que você talvez nunca mais encontre. A violência doméstica, ela acontece
cotidianamente, por alguém que vive e convive com você, muitas vezes na presença dos filhos, ela deixa marcas muito fortes na mulher. Segundo o pessoal das funcionárias da Casa Abrigo, quase todas as mulheres que vão para a Casa Abrigo têm envolvimento com drogas. Então, eu acho importante, sim, a gente precisa, sim, chamar atenção para isso. Porque quando você agride uma mulher, você agride a família toda, inclusive os filhos. Dina, o Danilo Gomes, do Boqueirão, ele acabou de mandar uma pergunta via WhatsApp, que é o 981387000. A pergunta é a seguinte: volta e meia aparecem estatísticas que... Deixa eu ver aqui direito a pergunta do Danilo. Está aqui: volte e meia aparecem estatísticas que revelam que a mulher ganha menos que o homem. Entretanto, em nenhuma delas aponta a região e o setor onde isso acontece. A senhora saberia dizer onde isso acontece e que tipo de trabalho, ou seja, onde a mulher ganha menos do que o homem? Esse tipo de situação, ela não é localizada. A gente não pode dizer que em determinada cidade, naquela cidade, as mulheres ganham menos. Não. Isso é pulverizado, né? Então, são algumas empresas que acontecem em qualquer cidade. Então, a gente não tem não é localizado. São questões que a gente levanta, são empresas, né? No poder público, isso não acontece. Mas também, eu tenho que chamar intervalo, mas só para aproveitar esse tema, também tem um outro contraponto aí. Hoje a mulher ela é obrigada a entrar no mercado de trabalho até para ajudar nas despesas de casa. E algumas delas, e um número significativo de mulheres, acaba sustentando o lar. E isso também é uma grande motivação de brigas dentro do lar. Porque o marido, ele não aceita ser comandado pela mulher. Você entendeu o que eu estou falando? Ainda mais se ela trabalha e tem que sustentar. E é aí que gera todo esse atrito familiar. Eu não sei se esse diagnóstico é conhecido lá no Conselho com relação a mulheres que são agredidas, por exemplo. Não, a gente não tem essa informação. A gente sabe que às vezes acontece essa questão, o homem fica incomodado porque a mulher ganha mais do que ele, né? Lembrando que ela está junto, né? São parceiros. Agora, a gente sabe, só um dado, só para ilustrar, a gente sabe que aconteceram alguns casos de violência contra a mulher por causa do Bolsa Família, né? Porque a mulher vai receber e sai no nome dela, mas ele quer uma parte. Então, assim, a gente tem várias situações, várias, né? A gente, repito, isso não é a diferença de remuneração não é uma questão localizada. Dina, eu peço sua licença, vou fazer um rápido intervalo. Nós temos mais perguntas pelo 3041-6777 e também perguntas que estão chegando pelo nosso WhatsApp para a nossa convidada de hoje, a Diná Ferreira Oliveira. Ela que está participando aqui no Hora Geral, ela que é coordenadora de políticas da mulher aqui na cidade de Santos. Ainda há tempo de você ligar e fazer sua pergunta. Eu volto já, é rápido.